Seja bem-vindo, meu amigo Maker, de volta ao canal DSF Eletrônica Maker. Então, na aula de hoje, ainda falando sobre sistemas eletrônicos analógicos 2, nós vamos continuar falando do amplificador operacional na sua topologia amplificador inversor. Então, o amplificador inversor ele vai ser apresentado num circuito muito similar ao que você está observando aí na sua tela. Então, quais são algumas das suas características? Ele vai ter um resistor que a gente vai chamar de R1, que ele vai estar conectado entre a porta inversora e o sinal de entrada, que a gente vai chamar esse sinal de VI. A porta não inversora ela vai estar aterrada, pelo menos na maioria dos casos. Você também vai encontrar o resistor R2 conectado ao terminal de saída, que seria o VO, e ao próprio terminal inversor. O sinal do amplificador operacional ele tem um ganho, e esse ganho de tensão em malha fechada é dado pela fórmula R2 sobre R1. Esse valor negativo aqui se dá pela característica do amplificador operacional na sua característica inversor defasar o sinal de saída em relação ao de entradas em 180 graus. Então você vai observar que é como se ele invertesse o sinal da tensão de entrada. Ele vai aplicar o ganho e vai inverter o sinal. Mas vamos a um exemplo que acredito fique mais fácil para entender. Então vamos lá. Temos um circuito aqui que tem algumas características. Então a nossa tensão de entrada, o VI, é de 0,2 volts. Nós temos esse resistor 1 de 1K. Temos o resistor 2, que é esse resistor de realimentação de 15K. E temos aqui a nossa carga com 10K. Então qual que é o objetivo aqui? Seria determinar qual será o ganho de tensão na saída em relação à entrada. Lembrando que esse amplificador operacional ele está configurado para uma fonte simétrica de 12 volts. Então o ganho de tensão ele vai lidar por menos R2 sobre R1. Então nesse caso nós vamos ter aí 15K sobre 1K. Como é um sinal negativo, então o nosso ganho de tensão vai ser menos 15. A tensão de saída ela vai ser esse ganho de tensão vezes a tensão de entrada. Logo, nosso VO, nossa tensão de saída, vai ser menos 15 vezes o sinal que está entrando lá de 0,2 volts. Nós vamos ter como tensão VO a tensão de menos 3. Como você pode observar aqui no nosso circuito, né? Eu coloquei um multímetro aqui para que a gente possa observar esse tipo de informação. Então nós temos que graficamente analisar que o sinal de entrada foi de 0,2 volts e o sinal de saída ele teve um ganho de 15 vezes. Entretanto, esse sinal está invertido aí, valendo agora menos 3. Então esse foi o nosso primeiro exemplo, pensando num sinal DC. Agora vamos pensar num outro exemplo. Nós temos aqui o mesmo circuito, mesma tensão simétrica de 12 volts, então mais 12 menos 12. Só que agora nós temos uma tensão de entrada alternada. E essa tensão alternada nós vamos aplicar algumas características. Lembrando que o nosso ganho é 15 e a tensão de entrada agora vai ser de 500 mV alternado. Então 500 mV de pico. Se nós aplicarmos na tensão de saída o mesmo ganho, então a gente vai ter 15 vezes esses 500 mV. Nós temos aí então uma tensão de 7,5 volts. Como esse sinal vai estar entrando numa porta inversora, então nós vamos observar a tensão de saída, nosso VO, como menos 7,5 volts alternado de pico. Então esse sinal você consegue observar aqui no nosso gráfico. Vou amplificar aqui para ficar mais fácil de você observar. Aqui está a nossa tensão de entrada e aqui ó, bem amplificado, né, com esse ganho, a nossa tensão de saída. E você pode observar que houve uma defasagem. Então enquanto o sinal de entrada está positivo, o sinal de saída ele está negativo. Então sofreu essa defasagem. Então agora acho que fica claro para você como funciona essa topologia, tanto para sinal DC como para sinal AC. Em relação ao sinal AC, o que também valeria para um sinal DC, tem uma característica importante que é a destacar, que eu vou falar aqui no exemplo 3. Naquele mesmo circuito, agora com ganho 15,
eu vou aplicar 1 volt de pico alternado. O que vai acontecer? A nossa tensão de saída então seria de 15 vezes 1, então daria 15 volts de pico. Legal. Mas na hora que a gente aplica esse sinal, o que vai acontecer no nosso amplificador? Conforme você pode observar aqui nesse gráfico, embora o ganho ele é 15, o que vai limitar esse ganho? É a própria tensão da fonte simétrica. Então você vai observar aqui na sua tela ó, que o sinal sofreu um ganho. Como eu estou aqui fazendo o gráfico num simulador, ele veio aqui até 12 volts e aí sofreu um corte. Se você montar fisicamente, ele não chega nem a 12 volts. Geralmente a tensão de saturação ela está na ordem de 90 a 95% da tensão da fonte simétrica. Mas de qualquer forma, fica claro para você que não importa se o seu ganho é 15, se a sua fonte simétrica ela não suporta, né, essa tensão na saída. Então, se você for fazer algum sinal, fique atento a este detalhe. Isso aqui não dá certo. Tudo bem? Acredito que agora você tenha entendido um pouco mais sobre essa topologia do amplificador operacional na sua constituição não inversora. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado da aula. Não deixe de se inscrever no canal, nos acompanhe nas redes sociais, é muito importante isso para o nosso crescimento do canal. Ficamos aqui, então, nos despeço, desejo um abraço e até a próxima.